Havia uma floresta em que todos os animais que ali habitavam viviam em perfeita harmonia. E ali era o habitat natural de todos aqueles animais, das aves e dos animais. E estava passando uma estação de seca em que aquela grande floresta veio a ser incendiada. E o fogo começou a incendiar toda aquela floresta, estava devastando tudo, e só via o mato, a mata, toda sendo consumida pelas chamas de fogo. E todos os animais se recuaram num canto e ficaram assistindo aquela imensidão de floresta sendo apanhada pelo aquele fogo. Então, um pequeno tico-tico voou, foi até um lago, e ele mergulhou naquele lago com pena e tudo, e encheu seu biquinho de água, e chegou no meio do fogo e se sacudiu todo, aquela aguinha que ele conseguia trazer nas suas penas. E novamente, aquele tico-tico voou, foi novamente até o lago, mergulhou, encheu suas penas d'água e foi até o fogo e se sacudiu, e ali caía algumas gotinhas de água naquela imensa fogueira. E lá retornava o tico-tico, mergulhava novamente no lago, ensopava suas penas e vinha e sacudia as suas gotinhas em cima daquele fogo. E o chacal, vendo o trabalho do tico-tico, que já estava muito cansado, disse: "Vem cá, você acha que você fazendo esse serviço, tico-tico, de ir até o lago, mergulhar e trazer água nas suas penas ensopadas e sacudir em cima do fogo, você acha que você vai conseguir apagar essa floresta?" E o tico-tico disse para aquele chacal: "Olha, eu bem sei que eu não vou conseguir apagar esse fogo trazendo água nas minhas penas, mas uma coisa eu sei dizer para vocês: se todos vocês que tivessem aí olhando a nossa floresta ser consumida fizesse o mesmo que eu estou fazendo, cada um de vocês, eu tenho certeza que nós, unidos, iríamos conseguir apagar o fogo da nossa floresta. Eu estou fazendo a minha parte." E qual é a lição que nós aprendemos com esse tico-tico? Aí você também pode até pensar: o que é essa ilustração do reino de Deus no meio de milhões e milhões de pessoas que existem nesse planeta? Eu posso dizer para você: estou cumprindo aquilo que o Senhor Jesus falou, nos ensinou e mandou fazer. Cada um de nós pegar a nossa cruz e seguirmos. E ele diz, isso está registrado lá no Evangelho de Marcos 16, 15 e 16, diz assim: "Ide, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado." E você pode dizer: "Mas o que é essa ilustração, Arnaldo, que você está contando e gravando nesse CD e entregando para as pessoas?" Eu posso dizer que estou fazendo o mesmo trabalho daquele tico-tico. Eu estou fazendo a minha parte. Se cada um cristão verdadeiro que nasceu de novo, nasceu crendo no Evangelho da água e do Espírito, na remissão dos pecados, que se converteu por meio do Senhor Jesus, fizer um pouquinho, eu tenho certeza que este mundo, que um dia está preparado
para uma grande fogueira, como está escrito no Apocalipse, que esse mundo está reservado para destruição, que vai haver fogo para queimar e destruir esse mundo. Eu tenho certeza, se cada um de nós, como aquele tico-tico, levarmos uma gota d'água, a gota do Evangelho, da água e do Espírito a cada coração, eu tenho certeza que, cumprindo a palavra do nosso Senhor Jesus, nós, por meio do Senhor Jesus e por meio do Evangelho da água e do Espírito, vamos salvar muita gente do fogo do inferno. O Senhor Jesus, Ele que salva o homem. E nós anunciamos o Evangelho da água e do Espírito. E você possa dizer, mas eu nunca vi falar nesse Evangelho. Esse Evangelho é um Evangelho novo. Não, meu amigo. Todas nossas ilustrações, todas nossas mensagens, nós fechamos ensinando o verdadeiro Evangelho, o Evangelho da remissão dos pecados. Todo homem pecou e está destinado ao fogo, a ser queimado nas chamas do fogo do inferno. Porque o homem com seus pecados, ele não entra no reino de Deus. Por isso, Deus amou esse mundo de tal maneira que enviou seu Filho Jesus para quem nele crê não pereça no fogo do inferno, mas ganhe a salvação por meio de Jesus. E o próprio Senhor Jesus, ele ensinou que aquele que não nascer da água e do Espírito não entra no reino de Deus. Nascer da água é o mesmo que crer na água do batismo de Jesus. E onde está essa água? Essa água está ali no Rio Jordão, há 2000 anos atrás, em que Jesus foi batizado para limpar, lavar e te purificar o teu pecado e o pecado do mundo. Quando você crê, meu amigo, que Jesus foi batizado pelas mãos do homem mais importante, que foi João Batista, você se torna limpo do teu pecado. E Jesus lá na cruz do Calvário já foi julgado pelo teu pecado. Só assim, meu amigo, você, como aquele tico-tico, levando a gota, de gota em gota, o Evangelho da água e do Espírito, assim você, por meio de Jesus, vai livrar muita gente do fogo do inferno. Faça como nós, se una a nós, os pregadores do Evangelho da água e do Espírito, e você possa dizer, o que é o Evangelho da água e do Espírito? Ora, pregamos esse Evangelho pelo mundo. Cada um de nós que somos responsável pela palavra de Deus, responsável pelo ministério que Deus colocou em nossas vidas, em nossas mãos, nós somos pequenos tico-tico que vamos semeando gotículas d'água, e essa gotícula d'água é a gota do Evangelho da água e do Espírito, que se torna um rio grande da água viva que lava todos os teus pecados. E ali da Coreia temos um ministério no qual Paul Sejong nos orienta de como levar esse Evangelho. E se você também quiser fazer parte desse Evangelho, quiser conhecer mais, você nos procura para que assim nós possamos juntos levar o Evangelho da água e do Espírito, o Evangelho que limpa os pecados. Só assim você consegue entrar no reino de Deus, juntamente com os que são remidos dos seus pecados. Um homem muito rico estava sobrevoando no seu jatinho particular no estado de Goiás. E o seu piloto estava sobrevoando por cima de uma fazenda. E aquele homem rico olhou para baixo e viu um encanto de fazenda e disse para o piloto, voe mais baixo. E o piloto ali pôde controlar aquele jatinho e voar mais baixo. E ele ali pôde contemplar a beleza daquela fazenda.
Era uma fazenda muito grande e a casa sede também era muito linda. E era uma fazenda toda arborizada e tinha uma piscina imensa sobre a fazenda. E ele via lá embaixo o gado andando sobre o pasto como se fosse lã de algodão rolando sobre o vento. E ele ficou encantado com a beleza daquela fazenda. E ele dizia para o piloto: olha que fazenda linda, que fazenda maravilhosa. E ele dizia: eu nunca vi uma fazenda tão linda em minha vida como essa. Eu sou um homem rico, possuo muitas propriedades, mas eu nunca vi na minha vida uma beleza natural como essa fazenda. E ele dizia para o piloto: se eu tivesse uma fazenda dessa, eu, que sou um homem muito ocupado, vivo no agito da vida de São Paulo, só negócios e mais negócios, bem que eu poderia possuir uma fazenda dessa e vir aqui aos meus finais de semana descansar, tomar banho de piscina, olha que maravilha, colocar uma rede sobre uma árvore daquela e ficar admirando a paisagem. E ele ficou encantado. E aquele homem, que era rico, se tornou como uma criança. Teve um sonho maravilhoso. E ele disse para o piloto: piloto, eu quero essa fazenda para mim. E ele disse: volte agora mesmo para São Paulo, pegue meu assessor, venha ter aqui essa fazenda e ele vai negociar essa fazenda para mim. E o piloto ali, lhe obedecendo, retornou o seu jatinho de volta para São Paulo. E voltaram. Chegaram em São Paulo, desceram no aeroporto, pegaram um carro e foram até o seu apartamento. Porque lá no seu apartamento ficava também o seu escritório. E chegando no seu apartamento, aquele prédio inteiro era dele. Havia muitos pavimentos. E o seu apartamento, juntamente com o seu escritório, ficava no último andar. E pegaram um elevador e subiram até o último andar. E lá, aquele pavimento todo era a área do seu apartamento. Era imenso, era grande. Seu apartamento também era chique, com tapetes orientais, quadros feitos por artistas famosos como Van Gogh, era vasos raríssimos da China. Enfim, o seu apartamento parecia um paraíso, só tinha coisas valiosas. E ele ali entrou no seu escritório e chamou a sua secretária e disse: olha, mande agora mesmo o meu assessor vir até o meu escritório. Aí a sua secretária, obedecendo também a ordem do seu patrão, chamou o assessor e disse: olha, o nosso patrão quer falar com o senhor. E ele de imediatamente foi até o escritório daquele homem e ele disse assim: olha, eu vim agora mesmo do estado de Goiás e o meu piloto estava sobrevoando por cima de uma fazenda e eu fiquei encantado com aquela fazenda. Foi a coisa mais impressionante que eu já vi naquela fazenda. E eu vi as belezas lá embaixo. E eu quero aquela fazenda para mim. É mais um sonho para minha conquista. Porque eu quero passar todos os meus finais de semana naquela fazenda. O piloto está aí. O jatinho também está aí. Eu já dei ordem para o piloto. Vai agora mesmo ao estado de Goiás, desça no aeroporto, pegue um carro e vá até aquela fazenda e negocie aquela fazenda para mim. O piloto já sabe onde que é e você só vai ter o trabalho de negociar aquela fazenda. E o piloto vai junto com você para negociar. E o seu assessor, é claro, diz: pois não, meu chefe, irei agora mesmo, estou de prontidão para isso. E ele pegou o piloto e foram até o estado de Goiás para negociar aquela fazenda. E ele ali cancelou todos os seus negócios milionários que ele tinha e ficou dentro do seu apartamento, numa cadeira de balanço, só pensando.
que maravilha! Quando o meu assessor comprar aquela fazenda, a primeira coisa que eu vou fazer é pegar o meu jatinho, ir até aquela fazenda e passar os meus finais de semana. E aquele homem não pensava outra coisa a não ser de usufruir o bem-estar daquela propriedade. Aí de repente, quando ele está lá na sua cadeira sentado, pensando na fazenda, a sua secretária entra em sua sala e disse assim: licença, meu chefe. Ele falou: pois não, olha, o assessor está na linha e quer falar com o senhor. E ele disse: me transfira a ligação, ora essa. Aí o seu assessor na linha e ele do lado de cá também com o telefone disse assim: e aí, já negociou a fazenda? Aí o seu assessor disse: patrão, de fato, eu já estou aqui na fazenda e tirei a conclusão de tudo aqui na fazenda, já estou por dentro de tudo, mas eu tenho uma coisa para lhe dizer: o senhor não pode comprar essa fazenda. Aí o seu patrão disse: como assim não posso comprar essa fazenda? Qual o problema? Eu sempre comprei o que eu desejo. Por que eu não posso comprar essa fazenda? Se possível, o cara não quiser vender, ofereço o dobro. Ofereço o triplo. Mas me compre a fazenda, sim. E o seu assessor do outro lado da linha disse: patrão, eu acho que o senhor não está entendendo. O senhor não pode comprar essa fazenda. E ele ficou meio assim, humilhado. Mas por que eu não posso comprar essa fazenda? O que o dinheiro não compra nessa terra que eu não posso comprar? Sou um homem milionário, rico, e você é meu assessor, sabe disso. Você sabe do meu patrimônio. Por que eu não posso comprar essa fazenda? Olha aqui, meu assessor, é uma ordem. Use todo o seu argumento que você tiver, mas me faça o favor, não volte para São Paulo sem a escritura dessa fazenda, tá entendendo? Me compre essa fazenda, eu quero esta fazenda para mim. Eu estou aqui só sonhando e planejando em passar os meus finais de semana nessa fazenda, tá entendendo? Aí o seu assessor na linha, mais uma vez, disse assim: meu patrão, eu acho que o senhor não está entendendo. O senhor não pode comprar essa fazenda. E ele já um pouco meio irado disse assim: mas por que eu não posso comprar essa fazenda? Sempre eu compro o que eu quero. Aí o seu patrão na linha disse assim, seu assessor na linha disse assim: patrão, essa fazenda, ela já é sua há 16 anos atrás. Não se lembra que há 16 anos atrás o senhor comprou essa fazenda? E aquele homem ficou estarrecido, colocou a sua mão na testa e ficou pensando: como é que pode? Eu tenho uma propriedade há 16 anos e nunca usufruí da beleza do que possuo. Sou tão rico, milionário, e vivo que nem um louco, desprezado e abandonado, e não tenho tempo de usufruir o que eu possuo. E ele ficou ali pensando e meditando o resto daquela tarde. Como é que pode eu ser tão estúpido, digo eu, de ter uma propriedade e não souber que eu tenho ela? Sou tão rico e não usufruo, só vivo fazendo negócios milionários, ganhando dinheiros e rios de dinheiro, e não tenho tempo de usufruir a beleza e a propriedade que eu tenho. E sabe o que aconteceu? Aquele fim de semana, ele não foi lá na sua fazenda descansar, tomar banho de piscina, como ele havia planejado. Apareceu outros novos negócios milionários, onde ele pôde ganhar milhões e milhões, e ele não foi lá na sua fazenda descansar. E passou o tempo, aquele homem rico,
ele teve um ataque fulminante e morreu, e não usufruiu o gozo da sua propriedade. Olha, amigo, você que está ouvindo essa ilustração, as coisas nessa vida acontecem mesmo desse jeito. Todo homem, ele é magnetizado por riqueza. Não existe esse ser na terra que não tem uma magnetização por riqueza. Porque o Senhor Jesus diz que do coração do homem procede os maus desígnios. A avareza, o engano, o dolo já nasce dentro do coração do homem. Então o homem vive fascinado pelas conquistas materiais. Mas você sabe que os homens que têm muitos bens materiais, eles vivem dentro de um ninho como filhote de águia, cheio de espinho, está sem conforto. O seu coração está como se tivesse um pedregulho dentro do seu coração. Porque apesar de possuir muitos bens, mas está insatisfeito. E quanto mais ele possui, ele deseja possuir, mas ele vive como miserável. Aquele homem rico que possuía aquela fazenda há 16 anos, ele vivia, para não dizer em outras palavras, como um dos mais miseráveis dos homens. Quando ele ia nos jantares, ia a negócio, não ia se alimentar. E ali fazia-se aquela mesa bonita naqueles grandes hotéis, e ali era só bate-papo, falando de negócio, falando de dinheiro, falando de milhões, e ele nem se alimentava direito. E se você olhasse para a vida daquele homem, era um pobre coitado. A sua gravata e o seu terno, ele vestia todos os dias e vivia amarrotado. Ele era como um dos miseráveis. Agora veja, aquele homem morreu. E no dia que ele morreu, ele morreu pela manhã, à tarde, o seu corpo já estava em estado de decomposição. E ele precisaria só de um pedacinho de terra para poder ocupar o seu corpo. Porque a imensidão das suas propriedades ficou tudo aí para outros usufruir. Pois é, meu amigo. Você tem que conquistar a riqueza, sim. Mas é a riqueza que o Senhor Jesus tem para você. Olha só, o que é que a palavra de Deus diz? E se a palavra de Deus, é Deus que está falando. E você tem que acreditar. 1 Timóteo 6, do versículo 8 até o 11, o apóstolo Paulo, ele guiado pelo Espírito Santo de Deus, ele disse o seguinte, tendo, porém, sustento e com o que nos cobrimos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço de muitas concupiscências loucas e nocivas, que submerge o homem na perdição e na ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e muitos nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmo se traspassaram com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Olha que palavra forte, mas de conforto. Uma certa época, há 2000 anos atrás, quando o Senhor Jesus ele saiu das águas do batismo, ele foi para o deserto. E ali o diabo foi tentar ele. E o diabo usou de várias astúcias para derrubar o Senhor Jesus. E ele disse assim, e viu que o Senhor Jesus estava com muitas fomes. Se tu és o Filho de Deus, faz com que essas pedras se transformem em pães. E o Senhor Jesus disse, nem só de pão viverá o homem. E o diabo chegou, disse para Jesus assim, olha, está escrito que se tu pulares daqui, os anjos te acudirá no meio do caminho. E o Senhor Jesus disse, não tentarás o Senhor teu Deus, Satanás. E o diabo chegou para Jesus mais uma vez e disse assim, tá vendo tudo isso, o reino e a glória desse mundo, tudo isso te darei se prostrados me adorares.
Olha a astúcia de Satanás. A Bíblia diz que Jesus é o Filho de Deus e que quando ele criou o mundo, ele estava no princípio com Deus. Porque no Evangelho da carta de João, diz assim que todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que se foi feito se fez. E quando Deus fez o mundo, o planeta, Jesus estava junto com Deus. Então, como que o diabo agora vem oferecer todas as coisas que Deus criou para o próprio Deus? Mas ali, o Senhor Jesus, de hipótese alguma, desmentiu Satanás. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz, a palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. E se você for num cemitério, em um mausoléu, quando alguém morre, que tem lá uma placa, está escrito assim, ó, aqui jaz fulano de tal. Essa palavra jaz quer dizer está morto. Então, a palavra de Deus diz que o mundo está morto no maligno. Então, as fascinações das riquezas nessa terra é exatamente para laçar a alma do homem, para que o homem assim se esqueça da palavra de Deus. Olha só também o que o Senhor Jesus falou e seu discípulo Mateus registrou, que está em Mateus 16, do 25 ao 27. Porque aquele que quiser salvar sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na sua glória com o seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Amigo, deixa eu te falar uma coisa. Tem sim riqueza para você, para mim e para todo homem, mas são riquezas que nunca se perderão. Essas riquezas pertencem a Deus. São riquezas infinitas, invisíveis, que os nossos olhos não vêem, que nós vamos conquistar pela fé. E no livro de Hebreus 11 diz que a fé é a certeza das coisas que se espera, a convicção de fatos que não se veem. Pela fé é que nós podemos conquistar a riqueza que Deus tem para nós. Porque quando nós estivermos no reino de Deus, lá não vai haver morte. E essa vida miserável que nós vivemos aqui é o tempo que Deus nos dá para nos preparar enquanto estamos com vida, para nós conquistarmos a riqueza que Ele tem lá na sua glória. Você está entendendo? E a riqueza aqui dessa terra não pode salvar a alma do homem. Olha o que é que o salmista Davi, ele já disse lá nos seus salmos 49, do 6 e o 9, diz assim, ó, que aqueles que confiam na sua fazenda e se gloria na multidão das suas riquezas, nenhum deles, de modo algum, pode remir a seu irmão e dar a Deus por ele o resgate, pois a redenção da alma é caríssima. Olha só que palavra forte. Agora vamos falar de redenção, meu amigo. Você tem que entender agora o que é redenção para você conquistar a riqueza infinita que nunca se acaba, que Deus tem preparado para o homem. Vamos lá. Quando Deus ele criou os céus e a terra, ele fez um jardim e ali colocou toda infinidade de riqueza. Mas Deus é justo, Deus não aceita desobediência. E ele colocou ali o homem e a mulher. E deu uma ordem para o homem não desobedecer, mas o homem acabou desobedecendo. Encurtando a história, a mulher tocou na árvore que Deus havia proibido, por causa do laço de Satanás, do engano de Satanás. E o homem desobedeceu a Deus, porque a mulher havia comido o fruto da árvore da vida. E pecaram. E Deus, por causa do pecado, não pôde mais habitar com o homem. E o homem, quando não tinha pecado, era feliz, tinha paz. Não havia morte na vida do homem, não havia tristeza, amargura, preocupação com o amanhã. O homem era uma paz com Deus. O homem pecou. E o homem entrou em tormento. O homem se escondeu da presença de Deus, entrou o medo, a vergonha, tudo dentro do homem. E Deus também não poderia habitar mais no coração dele por causa do pecado. Que a Bíblia diz que Deus é luz e não pode ver as trevas.
E agora o homem é expulso do jardim do Éden por causa do pecado. Mas mesmo assim, Deus continuou amando o homem. É tanto que a Bíblia diz, né, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por quê? Mesmo o homem sendo agora miserável, pecando, mas Deus ama o homem. Muito bem. Aí Deus levanta os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, e chega a ter Moisés. E Deus dá as leis ao homem por intermédio de Moisés. Mas ninguém conseguiu cumprir as leis de Moisés. Porque a lei de Moisés é lei santa de Deus. E como que o homem com pecado vai cumprir a lei santa de Deus? Foram 10 mandamentos e 603 ordenanças. E ninguém conseguiu cumprir. Porque talvez assim, se alguém cumprisse a lei de Deus, alguém poderia ser salvo, mas ninguém conseguiu cumprir a lei de Deus. Então, no Velho Testamento, Deus levantou também o sacerdote, o primeiro sacerdote, que foi da tribo de Levi, chamado Arão. Uma pessoa que tinha pecado tinha que levar um animal sem defeito, macho, até Arão, e Arão transferia o pecado da pessoa para aquele animal, e o animal era morto no lugar da pessoa. Você está entendendo? Só que cobria o pecado da pessoa, para ver se a pessoa voltava para Deus e tinha paz. Mas havia uma profecia em Isaías que vinha um cordeiro que ia levar sobre si todas as nossas dores e todas as nossas iniquidades, todo o castigo que estava sobre nós passava para esse cordeiro, de uma vez por toda. E esse cordeiro, você sabe quem que é? O Senhor Jesus. Eu estou te falando e te contando essa história verídica na palavra de Deus, é para você entrar na cidade santa, porque lá estão as riquezas preparadas para aqueles que passarem e crerem na obra que o Senhor Jesus fez. E qual foi a obra que o Senhor Jesus fez? Foi o seu batismo. Arão foi o primeiro sacerdote de Israel, da tribo de Levi. E se você ler o livro de Lucas, de 1 até o versículo 80, capítulo 1, do versículo 1 até 80, você vai ver que João Batista também ele veio da descendência de Levi. E ele era da descendência do sacerdote. Então, João Batista foi o último sacerdote. Só que João Batista, ele não transferiu o nosso pecado para um animal, para um cordeiro, para um boi, para um bezerro, mas transferiu para o cordeiro que tira o pecado do mundo. Você está entendendo? Jesus, ao ser batizado ali no Rio Jordão, ele recebeu e aceitou o nosso pecado. É tanto que quando ele viu João Batista, ele disse: me batize, João. E o que estava batizando disse: eu nem sou digno de desatar a correia das tuas sandálias. E ele disse: me batize para cumprir a justiça de Deus. E cumprir a justiça de Deus ali era para transferir o nosso pecado para ele ali ao ser batizado. Você está entendendo? Então Jesus, ao ser batizado por João Batista, ele recebeu, aceitou o pecado do mundo inteiro sobre ele. Foi por isso que Jesus morreu na cruz, porque a cruz do Calvário estava preparado para quem cometia erro, para quem era bandido, para quem era malfeitor. E esse malfeitor é eu, é você, que transferimos o nosso pecado para Jesus ali no Rio Jordão, e agora Jesus está indo para a cruz morrer e ser julgado no nosso lugar. Meu amigo, você tem que crer nessa verdade. Hoje em dia se prega simplesmente só o sacrifício de Jesus na cruz. É importante, mas se você crê só no sacrifício de Jesus, você está crendo no meio evangelho. E meia verdade não salva, tem que ser a verdade completa. E a verdade completa é você colocar a obra completa que o Senhor Jesus fez. Quando ele se batizou, ele começou o seu ministério, e ali ele recebeu os seus pecados sobre ele. É tanto que ele disse assim: vinde a mim os que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso. Ali Jesus estava dizendo assim: creia no meu batismo, que você vai passar a tua carga de pecado, o teu fardo para mim, e eu vou levar até a cruz e vou pagar, e você vai ser livre e liberto do teu pecado. Porque ele diz que aquele que não nascer da água e do Espírito não entra no reino de Deus. E nascer da água significa crer no batismo dele.
Você está entendendo? Agora, quando você crê, meu amigo, que Jesus levou teus pecados com o seu batismo, crendo no Evangelho da água e do Espírito, como está escrito em João 3, versículo 5, agora você está apto, você está lavado, você está limpo e está pronto para entrar na cidade santa. E lá, meu amigo, você vai ter riquezas infinitas que os olhos humanos jamais viram. Mas se você crê, você está vendo essa riqueza pela fé. Olha a riqueza que está preparada para você, que está escrito lá em Apocalipse 21, do versículo 1 até o 7. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu, adereçada como uma esposa, ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará os seus olhos de todas as lágrimas, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono diz: Eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. E disse-me mais: Está cumprido, eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei a fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Olha que maravilha! Está preparada, meu irmão, para qualquer um que crê em Jesus. Você só pode entrar nessa cidade se você for limpo do seu pecado. O Senhor Jesus diz que o homem já nasce com o pecado, com 12 tipos de pecado, que do coração do homem é que procede os maus desígnios, o engano, a mentira. Você agora precisa se limpar, se lavar. É pela tua fé, crendo no Evangelho da água e do Espírito, meu irmão. Creia nessa verdade. Porque sem crer no Evangelho da água e do Espírito, é impossível você se limpar e receber a habitação do Espírito Santo e estar apto para entrar nessa cidade. Pois se você crê que Jesus, ao ser batizado, recebeu os teus pecados, na cruz do Calvário, ele foi morto por causa do pecado teu e meu e do mundo, e ressuscitou ao terceiro dia, eu tenho certeza, amigo, que você está apto a entrar nessa cidade, porque lá tem riqueza eterna e garantida para você. Guarde essa palavra no fundo da tua alma e do teu coração e viva com Jesus por toda a eternidade.